Olá, eu sou Deni Fingergut e o Perfil Opinião está começando. Ela é a primeira transexual formada em psicologia em Salvador e a segunda da Bahia. Ativista social, é hoje secretária da Juventude da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e atua na Coordenação de Direitos Humanos na Defensoria Pública da Bahia. É ainda mestranda em estudos étnicos e africanos na UFBA. E para chegar aonde está, teve que superar a discriminação, as dificuldades financeiras e toda uma história de batalha e obstáculos que lhe renderam frutos ainda bastante restritos para muitas dos seus grupos. Na semana que se comemora mundialmente o Dia do Orgulho LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex, eu converso com uma mulher forte, determinada, transfeminista, que milita pelos seus direitos e pelos direitos das pessoas trans de todo o nosso estado. Ela é Ariane Sena. Ariane, é um prazer ter você aqui no nosso Perfil Opinião. O prazer é todo meu. A gente conversava aqui um pouco antes, né, de como é importante que a gente venha trazer assuntos como esse para acabar não só com preconceito, mas com o que gera esse preconceito, que é a ignorância, né? E, pelo amor de Deus, mais amor. É o que a gente pode dizer. Ariane, vamos contar um pouquinho da sua história, né? Quando é que ela começa, como é que você, de alguma forma, se percebe, né, como mulher, desde a infância, e o que é que isso gera, por exemplo, primeiramente dentro da sua própria família? É isso. Primeiramente, eu gostaria de mais uma vez agradecer por estar aqui nesse espaço, porque eu sonhei com isso, né? Eu sonhei em estar podendo comunicar sobre a existência da população trans fora do viés da patologização, da prostituição, de agressividade, de HIV/AIDS. Então, eu acredito que a mídia ela tem um poder muito grande para desmistificar, né? inclusive, esse lugar que tem colocado Sim. as pessoas trans. Então, estar aqui hoje falando, enquanto psicóloga, é uma realização de um sonho. E uma ativista social também, né? Sim. E na infância era muito complicado porque eu não entendia ainda sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. E questões de gênero, obviamente, eu vim manter entendimento a partir dos mais de 20 anos de idade. Então, eu lembro que eu passava por uma série de castigos e não entendia o porquê. Entendia, de certa forma, que não me identificava, não era igual aos meninos, mas também não sabia muito o que era mulher, gostava de brincar de boneca, gostava de brincar de comidinhas com as meninas. Sempre houve essa identificação, mas de Sim. forma, né, sem esse entendimento que, obviamente, tenho hoje Claro. enquanto adulta. E aí foi a primeira resistência da transexualidade para assumir a transexualidade foi com 13 anos de idade. Foi quando, de fato, eu já estava entendendo que não era um gay afeminado, como a família acreditava ser, como as pessoas acreditavam ser também. E tive contato com outras travestis, comecei a automedicação e, nesse período, a família me expulsou de casa. Eu tinha 13 anos de idade. Você começa essa medicação para crescer os seios, para ter, né, ou seja, Hormônios femininos, a partir dos 13 anos Dos mesmo. 13 anos. Porque também a partir dos 13 anos, né, nessa fase justamente que se acentuam os hormônios em homens, mulheres, Sim. enfim. E aí eu comecei de forma indiscriminada, obviamente, já que eu me automediquei, aprendi com as próprias travestis da prostituição. Nesse período eu fui para a prostituição e vivi na prostituição até que eu encontrei parceiros sexuais e afetivos que me tiraram da prostituição. Quando eu digo parceiros é porque a prostituição na minha vida ela foi uma luta para sair. Né? Fiquei dos 13 aos 15, encontrei uma pessoa que me retirou, depois termina com a pessoa, eu retorno novamente, encontro outra. Mas o que te levou justamente às ruas e a se prostituir foi Necessidade de justamente a sobreviver. necessidade de sobrevivência Necessidade. e a não aceitação dentro da sua própria casa, né? Exatamente. É algo que hoje eu falo com muita tranquilidade, sem remorso, sem mágoa, sem julgar quem faz prostituição, mas eu falo com muito orgulho também de não fazer parte. Então, eu acredito que a prostituição ela deve ser
opção, como são para as pessoas cisgêneras, né? Que são as pessoas que não são Sim. transgêneras. E para as pessoas trans, mulheres trans e travestis, elas têm sido de forma impulsionada. É uma obrigação a gente viver disso, porque a sociedade ela não dá oportunidade para que a gente possa estar no mercado formal. Pelo preconceito mesmo, as barreiras e barreiras essas que eu tentei vencer. Eu lembro que com 18 anos de idade, eu fui fazer as primeiras entrevistas no mercado, empresas do Salvador, de um shopping de Salvador, e eu lembro que eu não era aprovada nas seleções. Então tinha aquele currículo básico de ensino médio e tudo mais. E não era. E o fato era o fato de você, naquele momento, se travestir. Com isso, né? certeza. E eu posso te falar isso com toda certeza, porque ao perceber isso, eu resolvi me vestir de homem, amarrei o cabelo, já tinha os seios um pouco grandes devido à utilização dos anticoncepcionais, que me trouxe esse efeito. E aí eu passava. Então eu esperava dar 15, 30 dias para que as pessoas esquecessem um pouco da minha cara. E aí eu ia sem maquiagem, com o cabelo cortado, com um pano abaixo apertando os Apertando os seios. E seios. uma roupa ficava meio que um gay afeminado. Sei. E assim eu fui aprovada. Mas se eu mostrar hoje a carteira de trabalho, a qual eu me refiro, é bem notável. E isso quando a gente percebe que minhas experiências ela não tem mais de um ano. E ela não tem mais de um ano justamente por isso, porque eu entrava, para mim importava trabalhar e sair logo da prostituição. Então, me caracterizava como homem, passava, mas não aguentava ficar muito tempo dessa forma. Então, depois que eu passava, pronto, passei, estou sendo o que importa eu fazer, minhas atividades né, bem, e sempre foi com vendas, e eu vendia muito, eu me sentia segura, porque eu acho que o que importava era realmente você ser... O resultado, E eu né? percebi que não era isso, né? Em torno de um ano, como eu estou te falando, sempre chegava a demissão por alguma desculpa de um corte da empresa. A empresa está tendo um corte. Então, trabalhei com vendas externas, trabalhei com vendas internas também, como agente de marketing em lojas de shopping. Mas, realmente, só através do curso de psicologia, nesse trabalho, em um desses trabalhos de venda externa, eu encontrei uma promotora da Faculdade Unime de Salvador, Sim. na praça, que tinha uma camisa assim, escrita "Faça seu fiéis Sim. e entre". E naquela época eu lembro que eu tinha muito medo, e eu entendo que é isso que as mulheres trans e travestis sentem. Elas sentem medo e receio de chegarem nos espaços e não serem recebidas. Isso em 2011. Certo. Eu estou falando dessa experiência de 2011. E aí a menina disse: não, mas não vai ter nada com você, as pessoas não vão fazer nada. E eu consigo perceber o quanto que eu era amedrontada, devido inclusive a séries de violências desde a adolescência. E eu fui e passei. E o curso de psicologia ele me ajudou muito, não apenas para hoje pensar a estrutura psíquica das pessoas que fazem com que nos tratem dessa forma, mas para uma questão de autoajuda também. E aí, nesse período, eu me fortaleci muito sobre mim, sobre os meus direitos, sobre o que é o preconceito de uma forma a partir dos estudos da psicologia, que é um conceito formado a partir de crenças, estereótipos dos outros. Então, comecei a entender que não era um problema meu, era problema dos outros. E eu tinha que ser forte para lidar com os outros. E aí, eu comecei a fazer terapia nesse período. Agora, por exemplo, aí você falou várias coisas, né, muito interessantes. E quando você fala em terapia, por exemplo, né, e que tem a ver com a sua atuação hoje também, você conseguiu encontrar realmente algum terapeuta que tivesse essa compreensão e essa aceitação dentro da sua transexualidade? Como é que era? Era difícil encontrar alguém? Era. Hoje eu posso te dizer que está mais fácil. Eu percebo que depois que eu me formei, em 2016, para cá, já tem um debate maior e terapeutas, inclusive, que se assumem LGBTs e têm um entendimento da causa, mas ali ainda não tinha essa referência. Então, eu posso te dizer que eram pessoas maravilhosas, eu fiz com 2 linhas da psicologia, que foi a psicanálise e a cognitivo-comportamental, mas eram aquele trabalho cansativo de eu ter que ensinar sobre aquilo. Então, eu sempre tinha, a pessoa entende psicologicamente instrumentos e estratégias para me fazer bem, mas ao mesmo tempo se mostra insuficiente por não entender a especificidade. Então, não tem como o psicólogo ou a psicóloga pode se achar melhor do mundo, mas se não tiver um entendimento sobre questões de gênero, sexualidade, identidade de gênero,
enfim, orientação sexual, a coisa não flui muito, porque é necessário o entendimento de que o sofrimento é decorrente disso, e não um sofrimento como todas as pessoas sofrem. Senão a gente generaliza e trata aquele sujeito como alguém que tem que ter paciência, como alguém que a gente não consegue dar base para ele. E a Pois é, e pessoa você falou uma outra coisa agora que eu acho que é muito bom que a gente possa esclarecer um pouco para a população, que é justamente sobre esses temas, né? O que é que vem a ser essa orientação, o que é essa identidade de gênero, ou seja, todas essas especificidades, né, que hoje se estuda, que a gente sabe que existe, sempre existiu, né? E que, ao contrário de ser uma patologia, isso daí é uma outra coisa que não é uma doença. Então, quero que você fale aqui para a gente, converse com as pessoas e aproveite para passar essa informação para todos nós. Eu acho que é uma informação muito importante, de fato, para começar do termo cisgênero e transgênero. Cisgênero é um termo que foi criado por ativistas e pesquisadoras trans, justamente para que a gente pare de falar que, por exemplo, você é uma mulher de verdade e eu sou uma mulher de mentira, ou genérica, ou você é de verdade porque nasceu assim e eu não. Então, foi criada essa categoria cisgênero, cis quer dizer do mesmo lado, Sim. enquanto trans quer dizer do outro lado, justamente para dizer que somos pessoas que estamos dentro, se identificamos de alguma forma, mas que é apenas mais uma forma de ser e estar no mundo, que não há essa forma. Então, acho que começa por aí. E aí, falando de transgênero, a gente entende que é um termo guarda-chuva que abarca todas as identidades de pessoas trans, e as pessoas trans, quando eu digo, são pessoas que não se inserem dentro da norma. Então, eu posso falar de travestis, de mulheres trans, posso falar dos não binários, posso falar de drag queen, de crossdress, de toda aquela pessoa que, mesmo momentaneamente ou em um âmbito doméstico, como os crossdress, né, que a gente chama de CDzinha e tal, também ser essa pessoa que rompe de alguma forma com essa binaridade. E a binaridade Sim. é justamente a Ser forma homem e mulher. Né? possível de viver e existir. Então, partindo disso, a gente pode dizer fielmente que, graças às feministas, as mulheres cis, e eu estou falando delas, que lutaram desde a década de 60 pelo direito ao voto, foram chamadas de sufragetes aqui no Brasil, conquistaram o voto em 1932. Enfim, essa luta toda feminista contribuiu para que a gente venha, para que hoje eu possa estar falando com essa propriedade. E aí vem Simone de Beauvoir, na época ainda, que a gente pode chamar de segunda onda do feminismo, escreve um livro chamado Segundo Sexo, e ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. O que abre, inclusive, essa porta para que as mulheres trans e travestis, possam depois reivindicar, se apropriar dessa fala e dizer, não, mas é construído. Então, para falar de identidade de gênero, eu preciso falar o que é gênero. E gênero é justamente esse termo que vem dizer que é diferente do sexo biológico. O que você nasce não é o que você constrói para ser na sua vida. Então, você pode nascer biologicamente de um determinado sexo, por exemplo, uma mulher cis com vagina, mas não corresponder ao gênero feminino. E eu não estou falando de ser lésbica ou algo do tipo. Eu estou Sim. falando de não ser bela, recatada e do lar, por exemplo. Então, o gênero ele vem para poder desconstruir o que é ser homem e o que é ser mulher. Sim. Logo, eu estou dizendo que até um homem que pode ser, que é heterossexual e cissexual, se for um pouco afeminado, já rompe também essa binaridade. Claro que travestis e mulheres trans faz isso de forma mais intensa. Então, eu acredito que é algo que as pessoas precisam entender como uma forma de estar e de que as coisas são construídas. E hoje o próprio movimento ativista já diz que a biologia também ela é construída, né? Que a biologia constrói o gênero no corpo sexuado e o corpo sexuado no gênero. Quer dizer, Explica isso melhor para a gente, né? Dentro da biologia, como é que isso funciona? Não, na verdade não é dentro da biologia, é a visão dos ativistas e do movimento, por exemplo. Depois que a gente vem com as feministas e vem mulheres negras também reivindicar os espaços, porque enquanto as brancas queriam ir para a rua, as pretas estão lá denunciando que já trabalhava há muito tempo. Mulheres trans e travestis adentram. E depois tem o que a gente chama de estudos queer, que queer é um termo estadunidense, criado pela filósofa Judith Butler, e ela vem utilizar esse termo como algo pejorativo aos homossexuais, como bizarro, enfim.
mas para poder dizer que são todas essas pessoas que destoam da norma, de alguma maneira. Estranho, enfim. E esse pensamento queer vem dizer que a biologia também ela é construída, ela é moldada. Porque no momento que você nasce homem ou mulher, há uma escolha se você pode ser homem ou se você pode ser mulher. Então, se antes de nascermos o pai já diz que é um menino ou é uma menina e cria toda aquela repetição de gênero que reforça a biologia. Sim, entendi. Essa biologia é passível de mudança se não fosse reforçada. Entendi. Então, na verdade, é uma visão do movimento para com a biologia, não a biologia em si. Então, a gente vem depois falar de identidade de gênero, após isso, que identidade é justamente tem um gênero, mas eu tenho a minha própria identidade, como eu me vejo dentro desse gênero. Então, eu me vejo ou homem ou mulher. E aí, as mulheres trans e travestis têm essa identidade de gênero. Travesti é uma identidade de gênero e mulheres trans é outra identidade de gênero. A mulher trans é justamente aquela pessoa que nasce biologicamente em um corpo que é tido como masculino, mas se vê do outro lado. Travestis é travesti. Travesti é um termo, sobretudo, nosso local da América Latina, e é um termo que é político, que é tido como as pessoas que, apesar de se identificarem enquanto mulher, e se identificam enquanto mulher, utiliza adereços femininos, elas não necessariamente sentem uma repulsa pelo próprio pênis. Muitas utilizam pênis e utilizaram, a gente vê relatos, e, enfim, desde a ditadura a gente vê a resistência com esse nome, travesti. E é justamente essa pessoa que é a verdadeira não binária. Não se vê nem como homem nem como mulher, mas com aquela identidade. Por isso que é diferente. Ah, mas como é que a gente vai saber a diferença, então? Se aquela pessoa que eu estou vendo é mulher trans ou travesti? Perguntando. Esse autodeclarado é errôneo e um pouco desrespeitoso, no mínimo, deselegante, chamar uma pessoa do que... Porque a gente não chama, não olha para outra e diz, é um cisgênero, é um transexual. Né? Então, hoje, por exemplo, quando eu chego nesse programa e eu digo que eu faço questão de que me nomeie mulher trans, é mais por uma questão política. É porque esse espaço de ser psicóloga e de estar sendo entrevistada em um programa, em uma TV de cultura, é um direito novo. É algo que é novo e que a gente precisa celebrar e conquistar e falar para quem está em casa nos assistindo que existe essa possibilidade. A gente, no decorrer da minha história, da minha caminhada, tenho percebido mães que têm me procurado para poder se encorajar, ver em mim uma possibilidade do filho ou da filha não ser prostituta ou prostituto, que é como poderia, né? Como diz. Então, Pois é. Então, isso é tão importante, né, Ariane, que a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, continuando essa história aqui para a gente e aprendendo um pouco mais e quebrando todos os preconceitos. Daqui a pouquinho a gente volta. No Perfil Opinião de hoje, a gente está aqui abalando qualquer preconceito e colocando a bandeira de muito mais amor, pelo amor de Deus. A gente está aqui conversando com a mulher trans, que é a primeira psicóloga de Salvador, Ariane Sena. Ariane, a gente estava conversando antes que hoje, né, que isso de você estar aqui na televisão, aqui comigo, fazendo Perfil Opinião, falando a respeito desses assuntos, é como se fosse até um direito novo. Então, você falou que muitos pais, por exemplo, mães principalmente, né, têm procurado você para, de alguma forma, orientar, saber como fazer. Como é que conta melhor isso para a gente? É isso. Primeiramente, as pessoas perguntam se eu estou atendendo, né? E eu fico muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo um pouco... Você já está atendendo? Não, não estou. E é justamente isso. Eu fico feliz pela procura, por entender que as pessoas necessitavam de uma referência e necessitam de uma referência, mas eu não estou atendendo mesmo por questão de tempo. Eu saio da faculdade de psicologia, entro logo em outra segunda graduação, que é de gênero e diversidade, emendo com mestrado, estou na defensoria pública, então é muita coisa. Eu ainda não respirei, já há mais de 7 anos, e eu quero esse tempo, pretendo retornar depois, fazer o doutorado, fechar isso. Mas ainda assim as pessoas te procuram para saber, ter uma orientação. Sim, procuro inclusive professoras, que foram minhas professoras, professoras da faculdade de psicologia, por não saber lidar com essas questões.
psicólogas por não saberem ainda Sei. lidar, o que eu acho válido, muito sincero, da parte delas. E mães que, na verdade, amam, assim como minha mãe sempre me amou, e vale ressaltar que ela nunca me abandonou, essas mães representam a mesma coisa. Elas não abandonam, mas ela tem medo do que... Elas não sabem lidar, ela tem medo, elas acabam sofrendo junto e pede para que a criança se omita sobre a sua identidade de gênero, que não revele, que não sabe, mas que ama. E o que é que eu devo fazer? E é a pergunta mais. E aí não há uma receita de bolo, porque cada caso é um caso, mas o que eu sempre oriento para as pessoas é que conversem e não abandonem. Porque eu tive essa experiência de sair da prostituição e de estar psicóloga, mas eu sou uma exceção. O abandono não é a melhor opção, e aí eu faço questão de dizer isso para cada um. Não é a melhor opção abandonar, colocar para fora, bater e agredir. Nunca é a melhor opção Nunca. abandonar, Risco né? de suicídio nas pessoas. Estudos Acontece muito, apontam inclusive. O índice é suicídio, grande, né? sim. E a própria transfobia, a LGBTfobia na rua. As pessoas se sentem mais encorajadas a bater naquilo que não tem dono, que não tem um apoio familiar, que é sozinha, que não vai dar em nada. Enfim, o que é muito... Antes da gente entrar nesse assunto, por exemplo, da violência propriamente dita, né? Eu fico muito curiosa para saber como foi, onde você encontrou essa força, né? Realmente, dessa força, desse querer, dessa vontade de sair da prostituição e realmente lutar, batalhar para poder fazer o FIES, para poder estudar, para escolher a psicologia e para dar esse prosseguimento que você tem dado aí na sua vida, não só em prol de causa própria, né, mas em prol das outras pessoas com quem você também se identifica e que apresentam essa questão de viverem essa violência e esse abandono. Olha, eu acho que a própria experiência da prostituição. Eu tentava fazer com que a coisa desse certo, mas é uma série de violências, né? A gente tem que entender que há violências entre clientes que não pagavam, clientes que me agrediam, estupro, confusões com outras pessoas também, trans e travestis. A gente sabe que em todas as categorias, em toda a espécie de ser humano, há uma disputa, porque a sociedade ela é capitalista e faz com que o outro seja, e a gente pensa no regime escravocrata, Era de explorar esse sofrimento todo é que muita te coisa, moveu, né? muita É que te coisa. moveu. E aí eu disse, isso não é para mim, essa não é a vida que eu quero. E minha avó, antes de falecer, ela disse para mim que a única forma de uma pessoa como eu, pobre, sair da prostituição era através dos estudos. Então ela disse para mim para eu nunca deixar de estudar. Então isso me moveu, a voz dela, e então o que é que eu fazia? Ia fazer a prostituição à noite na Avenida Manuel Dias da Silva, ali na Pituba, e durante a tarde eu continuei estudando. Fui concluir o ensino médio no Tales de Azevedo, ali na Orla também, no Costa Azul. E isso, eu fui conciliando e não foi fácil sair, como eu disse anteriormente. Foram várias tentativas com parceiros que tentaram me tirar, depois eu termino com parceiro, volta nesse, porque eu dependia financeiramente. E eu resolvi realmente sair depois de tentativas, inclusive de sair da rua, bota em site. Trabalhei com sites também, trabalhei com anúncio de jornal. E eu via que o dinheiro não compensava a série de violências. Então, eu digo que para você ser prostituta é uma mulher muito forte. Tem que ser muito forte. As pessoas, a gente tem a palavra de que é fácil, é um dinheiro fácil que se ganha fácil. Nunca Esse é o maior foi, né? mito que eu escutei na minha vida. E escuta, a gente ouve isso, não é? E aí eu já sugeri que homens que falaram isso, eu disse, então coloca uma peruca e vai na esquina para ver como é. Porque eu acho que às vezes a gente só toma ciência do que a gente fala a partir de ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Mas voltando para a questão, então, da violência, porque nós temos, inclusive, novidades em relação a isso, né? Mas quero que você nos fale, inclusive, sobre dados estatísticos, né? Do que ocorre realmente em relação à violência e em que âmbitos essa violência se dá. Me parece que em todos. Exatamente. A gente tem um canal de denúncia chamado Disque 100, que aponta os dados que, em 2018, ano passado, foram mais de 190 homicídios no estado da Bahia.
mais de 1.000 violências registradas, e a gente fala da psicológica, de enfim, quer dizer, as pessoas estão registrando, vale lembrar que esses dados são subnotificados, porque nem todo mundo denuncia, nem todo mundo. O GGB, também um relatório do Grupo Gay da Bahia, apontou, no seu último relatório, que a cada 20 horas um LGBT é morto no estado da Bahia. A ANTRA, que é a Associação Nacional que eu faço parte, publicou também o seu dossiê, apontando o número de mortes em travestis e transexuais, e a gente entende que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Quando a gente faz um ranking com outro país, vem o México, enfim, juntamente, mas o Brasil ele está. E o que é muito curioso para que a gente possa pensar e problematizar, porque o Brasil também é o país que mais acessa a pornografia trans. A gente tem Dados, né? dados das próprias agências, dos sites pornográficos publicando isso. É para que a gente possa pensar. Então, a partir disso, eu caracterizo a transfobia como esse mal-estar psíquico da cabeça do sujeito. Eu desejo essa ou esse sujeito e eu mato o sujeito não por ela, mas para tentar matar esse desejo. Isso, para mim, já está nítido. Os dados, ele vem apenas para poder comprovar algo que eu já vinha pensando há muito tempo, que é essa frustração psicológica e baseada em crenças religiosas, enfim. Tem uma série de tipos de crenças que a gente poderia dizer aqui, mas é assustador. Mais uma morte chocante. A confirmação do assassinato da estudante de artes visuais Matheusa Passarelli, aos 21 anos, causou comoção. Não binária, a estudante desenvolvia pesquisas sobre o corpo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Um corpo estranho, tema de seus trabalhos, também era sua realidade. Uma semana depois de seu desaparecimento, que gerou mobilização nas redes sociais, a polícia informou a família sobre a morte com requintes de crueldade. De acordo com informações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a estudante foi julgada e executada por um tribunal do tráfico da comunidade do Morro do 18, na zona norte da cidade, e teve seu corpo queimado. Dentro de casa também, né? Até os próprios parentes, muitas vezes, né? Sim, e até as próprias pessoas que amam os seus filhos, os seus parentes, de uma forma geral, mas não sabe lidar, e a gente pensa em LGBTfobia apenas na morte. Não é só isso. No momento que você desrespeita, por exemplo, o uso do nome social de uma mulher trans, ou de uma travesti, ou de um homem trans, está violentando os homens trans, relatos de homens trans que saem da família por isso. Diferente das travestis e das mulheres trans, os homens trans também passam um pouco pelas coisas. E esse desreconhecimento, né? No trabalho, você já citou para a gente também, né? Sim, eu entrei na Defensoria Pública recente, entrei enquanto estagiária de gênero, já tenho 2 anos na Defensoria Pública, e eu percebo que foi uma reforma que eu fiz dentro da casa. As instituições, tem uma transfobia institucional também, que a gente precisa ensinar as pessoas como devem se comportar com a gente. Ele ou ela, enfim. É um trabalho muito cansativo, mas eu tenho utilizado do meu lugar de estar para poder, por exemplo, na Defensoria a gente tem feito cursos de capacitação. Capacita todo mundo, corpo técnico do lugar, desde a porta de entrada, os defensores. Elaboro materiais, cartilhas, porque eu acredito que a informação é importante para depois não colocar a culpa na falta de desconhecimento da coisa. Retificações de mutirão de retificação de nome e gênero para travestis e mulheres trans. Isso tudo dentro da Defensoria? Dentro dos meus projetos. Dos seus projetos Isso, na Defensoria? dentro da Defensoria. Eu tenho buscado o máximo. Agora, dia 2, a gente vai realizar um casamento coletivo, por exemplo, que é muito importante. E comemorar a semana também do orgulho LGBT, no dia 28 de junho, com uma série de atividades informativas, e não para por aí. Eu busco sempre dessa forma, sabe? Descontar o que os outros fazem, buscando ser a melhor. Então, passei por muita coisa dentro da própria formação de psicologia. Até mesmo dentro da Exatamente, universidade isso sim. aconteceu? Discursos religiosos, negação do banheiro feminino. Eu ainda não tinha retificado o meu nome e o gênero como eu tenho hoje, que eu retifiquei judicialmente na época. E várias coisas do tipo que só me fortaleceram, sinceramente, eu ser a melhor e chegar no final no final do curso, na formatura, e ganhar o certificado de melhor aluna. Eu acho que esse foi hein, Ariane?
É a minha missão, assim. Eu sinto que eu... E a sua capacidade também, Sim. e o seu talento, né? Porque sem isso também seria difícil chegar até lá. Mas é claro que essa sua vontade de transpor toda esta injustiça, esse preconceito, foram motores bem decisivos para tudo que você tem conquistado e que ainda conquistará muito mais. Mas eu acho muito interessante aquilo que você está fazendo hoje também na Defensoria, né? E você pode aproveitar e falar um pouco para a gente se esses espaços vêm se abrindo, apesar de todo o preconceito ainda. E onde é que vem se abrindo, principalmente? Sim, lá na Defensoria Pública, por exemplo, uma abertura incrível ao nível de recebermos crítica nas redes sociais, de que a Defensoria, para ser servidor da Defensoria Pública, precisa agora de ter certificado de lacração, alguma coisa assim. Quer dizer, a gente percebe um discurso de ódio. E lá na Coordenação de Direitos Humanos, antes de eu entrar, já tinha uma série de questões, já fui assistida da Defensoria, mudei o nome pela Defensoria, desde 2014, que houve a primeira movimentação para com o nome, e eu me orgulho muito de estar na instituição, porque ela tem realmente feito uma série de atividades mas tem outras também, que em prol da população LGBT. O GEDEM também, o Ministério Público tem uma força muito grande nisso, algumas associações também não governamentais, enfim. Mas as empresas em geral, escolas, Sim, etc., como a é que partir tem dessas sido? discussões tem sido. A partir dessas discussões. Dessas discussões de palestras, de curso de capacitação, do movimento ativista em prol da população LGBT, do próprio Conselho de Direitos Humanos, que eu fiz parte, eu fui vice-presidenta na gestão de 2017, onde foi aprovado, por exemplo, o uso do nome social, o decreto do nome social no estado da Bahia, que a gente já tinha nacionalmente. E isso tudo, de alguma forma, vai meio que... A gente percebe que é uma barreira contra, mas a gente também conquista as coisas, sabe? Eu reconheço isso. Vem conquistando realmente, Vem né? conquistando. Agora, a gente ainda vai falar, né, sobre essa questão da criminalização da homofobia, né? E da transfobia também, mas antes disso você falou a respeito de um movimento extremamente importante que foi a primeira vez que aconteceu, ainda nos Estados Unidos, né? Esse movimento em prol do LGBT, ou seja, todas essas passeatas, enfim. Então, eu quero que você nos conte um pouco e fale da importância a respeito disso e como isso vem se reproduzindo em quase todos os lugares do mundo, né? E o que vai acontecer também no dia 28, agora que você também vai estar participando. Isso, é importante lembrar que essa data, ela realmente não deve ser esquecida, o dia 28 de junho. É a data que a gente tem que relembrar onde tudo aconteceu, que foi a rebelião de Stonewall, onde em um bar havia muitas batidas policiais provocada pela polícia, realizada pela polícia nova-iorquina, e esse bar, quem frequentava era justamente LGBTs. A história é meio controversa, porque algumas pessoas falam diretamente dessa batida direcionada para com os LGBTs, outras pessoas falam que desde os anos 30 a corrupção policial já havia ali de forma intensificada no sentido de ir receber dinheiro e as pessoas precisavam dar dinheiro para que a polícia deixasse as coisas funcionarem. O que se entende é que havia batidas policiais e houve uma resistência do movimento LGBT no dia 28. E a partir daí? De junho. De 69. 69, né? Foi na década de... Isso, 69. Início da década de 70. E as pessoas tiveram essa resistência de brigar mesmo, colocar peso na porta para que as polícias não entrassem. E resistiram e depois saíram com a bandeira, com camisas na mão e lutando. Enfim. E até hoje? E até hoje é assim. Aí São Paulo faz a primeira reunião na década de 70, há uma marcha e essa marcha ela é Ok, a gente vai falar mais a respeito disso, inclusive da sua participação este ano, daqui a pouquinho, depois do intervalo.
E hoje no Perfil Opinião a gente conversa com uma mulher trans, psicóloga e ativista social, Ariane Sena. Ariane, só para dar uma introdução aqui para as pessoas, né, você conseguiu sair de uma família humilde, onde você foi obrigada de alguma forma, pela não aceitação, a se prostituir. E depois conseguiu, estudando, entrar na universidade. Hoje você faz mestrado, vai fazer doutorado também. Trabalha na Defensoria Pública, né? E a gente está falando aqui de várias questões que envolvem tudo isso. E sobre a não discriminação, a educação, o amor. E esse assunto que nós estávamos falando agora foi a respeito desse movimento que é do orgulho LGBTI, que nesse ano, no dia 28 de junho, agora, você também vai estar, né, representando e participando. Fala um pouco mais disso e da importância. Isso, é como eu disse que é importante frisar o histórico disso. No dia 28 de junho de 1969 ocorre a Revolução de Stonewall, um bar onde ocorria batidas policiais da polícia nova-iorquina constantemente. E aí a gente tem várias controvérsias da história, se é por preconceito à população LGBT ou se era pela corrupção policial, mas enfim, o que a gente tem de certeza é que havia essas batidas e que houve uma revolução onde as pessoas LGBTs disse chega, acabou. A gente tem os nossos direitos, pagamos os nossos impostos e somos LGBTs, enfim. A partir daí, São Paulo, na década de 70, se organiza primeiramente, se espalha esse movimento e a gente comemora as paradas LGBTs, por exemplo, que muitas pessoas não entendem. Não é um carnaval fora de época, é uma rememoração desse acontecimento, uma resistência e comemoração pelos direitos que a gente já tem adquirido. A gente comemora, mas ao mesmo tempo a gente está dizendo, a gente está reclamando da mesma coisa. A população trans, a população LGBT morre muito. As mulheres trans querem o direito à vida, querem o direito ao trabalho. A gente vem falando da mesma coisa. Então a gente mostra que precisa avançar em diversas... Para isso que a parada LGBT acontece. A parada LGBT é uma manifestação popular para dizer, estamos aqui, queremos viver, estamos pedindo por trabalho, educação, emprego e renda, para que as pessoas entendam isso. Pois é, e esse ano acontecerá no dia 28 de junho, sempre na mesma data, Sempre né? na mesma data. Enquanto servidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu estarei realizando um evento em comemoração. Obviamente, eu reúno ativistas do movimento social, da academia, doutores no assunto, para poder levar mais uma vez essa informação, não só para o público interno da Defensoria, mas quanto o público externo também. Você falou de algumas conquistas também, né? E é importante que a gente fale dessas conquistas, inclusive da criminalização, né? Fala um pouco sobre isso. Sim, é interessante falar da criminalização, porque desde 2001 já teve projetos de lei para criminalizar a LGBTfobia, a transfobia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver um vídeo e depois a gente volta falando a respeito do assunto. A criminalização da LGBTfobia é uma demanda antiga dos movimentos sociais. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais ajuizou um mandado de injunção para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse o atraso do legislador brasileiro na criminalização de condutas discriminatórias como essas. Sendo o Brasil um dos países que mais mata pessoas LGBT, é muito importante que haja uma iniciativa legislativa para inibir esse tipo de conduta. No entanto, o fato de criminalizarmos a LGBTfobia não justifica que se faça uma confusão entre formas de opressão. Então, a LGBTfobia não se confunde com o racismo. É importante que nós tenhamos em mente que as demandas são diversas e, portanto, as políticas públicas também devem ser diversas para atender às especificidades de cada grupo vulnerabilizado. Traz algumas coisas interessantes, porque uma delas é não confundir. Mas a principal, vamos começar por ela, é a criminalização deste preconceito, né? Fala um pouco sobre a gente. Isso. No dia 22 de maio é aprovado o projeto que visa incluir a discriminação para com a identidade sexual, identidade de gênero e orientação sexual na lei do racismo. E aí isso é retomado no dia 23
eu estou falando da discussão do STF Sim. que a gente está tendo sobre o debate, obviamente. Isso retorna, e dos 11 que estavam lá na discussão, 6 aprovaram que a LGBTfobia deve ser crime, sim. E os outros 5, não, enfim, não tivemos ainda a certeza de que a LGBTfobia é crime, porque foi adiado novamente para o dia 5 de junho a discussão, mas que a gente pode comemorar, dizer que sim pela maioria dos votos, mas ao mesmo tempo não podemos dar aquela certeza porque ainda precisa de passar por esse fechamento e segurança da coisa, né? Foi adiado, as pessoas LGBTs ativistas temem a ter alguma coisa a ver com o atual governo, o presidente, e que pode tudo dar errado, enfim, os temores é meio nesse tipo que eu tenho escutado. Mas é importante dizer que essa discussão está no STF justamente por ter, desde 2011, projetos de lei que busca criminalizar, e a gente percebe o legislativo, a Câmara de Deputados, omisso. A gente vê uma omissão disso. Os projetos foram engavetados. A gente tem uma série de projetos que poderíamos enumerar aqui, incluindo o projeto feito por um homem trans chamado João Nery, que faleceu recente, e eram arquivados simplesmente. Então, essa omissão fez com que a BGLT fosse levar realmente o pedido, como dito por doutora Lívia Vaz, ao STF. E essa discussão está ocorrendo, e uma polêmica muito grande, tanto lá dentro quanto fora. A polêmica ela tem se dado basicamente nos discursos da bancada evangélica, né, porque o projeto foi aprovado, mas desde que sejam ressalvados os religiosos. Então, assim, a LGBTfobia passa a ser crime, mas dentro dos tempos religiosos, não. Porque os religiosos, eles dizem que isso interfere na liberdade de expressão. E aí o medo que as pessoas LGBTs têm então eu posso até matar, como a gente vê isso mesmo, aí não é, né, drama ou nada, a gente vê mortes em nome de Deus. As pessoas falam que matam em nome de Deus. Esse é o perigo da coisa. Por um outro lado, a gente tem também alguns defensores que se dizem defensores dos direitos humanos ou ativistas progressistas, que diz que punir não é a melhor opção, porque vai estar reforçando o estado penal da coisa. Então, vai punir pretos, pobres, que não tem condição, não é o branco que vai pagar. Então, vai aumentar a questão do encarceramento para aqueles que já estão aí. Então, isso a gente percebe que são... Qual seria a solução, então? Então, é justamente isso. Então, o que é que eu posso trazer hoje pensando nisso? Que a gente tem que pensar que, tudo bem, punir, não há nenhuma criatividade nossa em querer punir. Mas, como que a gente pode empoderar as vítimas LGBTs que sofrem, que morrem, e a família das vítimas que perdem elas também pela morte? Como que a gente pode empoderar, ou como que as pessoas podem entender que não devem matar pessoas LGBTs se é crime para tudo, mas menos para isso? Você matar a mulher tem E olha que mesmo com crime a gente vê a quantidade de morte. A gente vê o feminicídio, claro. o racismo. Então a gente entende o crime como algo que somos também uma população que existe e que tem direito. E claro que tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei que puna, de fato, o homicídio, a violência, isso em geral. E nesses casos mais específicos também, porque se a gente não tiver isso, né, nem sempre ela é cumprida sequer. E dá o Além do nome- mais, se ela não tem, ou seja, né, na ausência, então, é que tudo fica pior. E a gente precisa dar um nome às coisas. Então, por exemplo, eu já sofri algumas agressões, tanto físicas quanto verbais. E aí, no momento de você processar, se não existe a transfobia, por exemplo, eu percebia que sempre no processo estava escrito constrangimento ilegal. Então, isso reduz muito a pena, não dá em nada, porque penalmente é muito pouco constranger o outro. Você vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, Algumas pessoas até utilizam discriminação, mas discriminação também é um termo muito genérico, pode ser muita coisa. Então, eu acredito que a gente precisa dar um nome, assim como aos bois, da mesma maneira que a gente está tendo a discussão no STF também de incluir mulheres trans na Lei Maria da Penha, da Penha. que é importante também. Por Sim. que é importante? Porque
a gente tende a... Morreu uma travesti, morreu como uma conhecida, né, que ficou tetraplégica. O seu ex-companheiro deu tiros e aí foi a situação que ela ficou. Isso é transfobia? Tal, possa ser também, mas tem que se enquadrar em violência contra a mulher, foi o companheiro dela. Então, tudo a gente tende a colocar e dizer que é LGBTfobia, descaracteriza as coisas. A gente entende que descaracterizar não é a solução. Com certeza. Bem, a gente estava falando do orgulho gay, né? Do orgulho gay, lésbica, enfim, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo, ou seja, LGBTI em geral. E para representar tudo isso, há uma bandeira, né, que é uma bandeira da diversidade. Ela também foi mudada. Em algum momento, queria que você falasse a respeito Sim. disso. Mas, ao mesmo tempo, ela também foi mudada por essa questão que nós estamos falando aqui, que é do próprio preconceito, e onde a gente amplia, de alguma forma, essa pauta. E existe essa demanda onde todas essas pessoas com orientação, como a gente falou, né? Sexual, identidade sexual e tal, com a questão do próprio racismo, o que se tem chamado de ativismo interseccional, que eu queria que você falasse um pouco também para a gente. As bandeiras têm um significado, mas o discurso da interseccionalidade tem tomado muito, tipo, que pessoas LGBTs estão sendo contempladas? Estão falando de que LGBTs e quem são esses gays ou mulheres, enfim, que estão ali. E a gente percebe realmente a questão da branquitude sempre predominando, os brancos com privilégio de acesso de espaço. Então, essa bandeira, ela é criada por uma discussão de um grupo chamada More Pride, que é um grupo de norte-americanos, em que, em 2007, a agência que fica na Filadélfia, esqueci o nome da agência agora, ela vem e publica essa campanha que é Mais Cor, Mais Amor, que é justamente para poder contemplar. E é interessante a gente pensar que essa discussão, estou falando norte-americanos que iniciaram essa discussão, e que eu acho realmente que faz muito sentido, porque a conjuntura que estamos vivendo, separar as bandeiras, eu não sei se é a melhor estratégia. Essa é a minha opinião. Eu acredito que precisamos de uma união, de uma força, de uma, sabe? Eu não sei se criar, ao mesmo tempo que criar as siglas, por exemplo, LGBTQI+, a última conferência foi realizada em Brasília, a gente concordou o termo LGBT. Mas aí vem intersexuais e as pessoas, a gente quer respeitar, e as pessoas que têm o direito de dizer o que são, entram na luta, o que há uma crítica também por vários ativistas, porque a própria sigla mistura identidade de gênero com orientação sexual, né? Lésbica e gay, orientação sexual, travesti de gênero, então dá aquela coisa e a gente teme que isso confunda a cabeça das pessoas. Mas a ideia é que a gente vai desconfundindo e incluindo e unindo cada vez mais contra esse preconceito. Vamos ver um vídeo e a gente volta falando sobre o assunto. Eu fiquei pensando aqui sobre a coisa da bandeira da Filadélfia e a inclusão das cores preto e marrom na bandeira, e fiquei pensando que nossa bandeira é nosso corpo vivo, né? A gente, enquanto mulher preta, enquanto mulher trans, de pé, vivendo nesse mundo que assassina a gente, né? E fiquei pensando na história das mulheres negras, né? A história de luta das mulheres negras, ela sempre pressupôs, né, a interseção entre as questões de raça e gênero. Porque nós também nos servimos muito para essa categoria do que é a mulher, do que é a mulher que o mundo quer preservar, né? Qual é a mulher que é a reprodutora perfeita dessa sociedade, né? Nós também não cabemos nessa categoria. Ela também não foi feita pra gente, assim como não foi feita para as mulheres trans, né? Então a gente se encontra aí num lugar que precisa dialogar, que precisa interseccionar, e sempre precisou, porque é nesse cruzamento que a gente consegue olhar para os limites das nossas lutas quando elas são feitas dentro de uma pauta só, né? É nesse cruzamento que a gente pode ver o limite, né, de uma pauta, por exemplo, que é a favor da criminalização da LGBTfobia, obviamente, né, e que luta por isso, mas que esse debate não pode ser feito, por exemplo, sem pensar o que é o sistema punitivo no Brasil que encarcera pessoas negras, né? Quem é que vai ser preso, né? Como é que isso vai se dar, como é que essa lei vai ser aplicável. Então eu fiquei pensando que é isso, né? A bandeira, assim como a lei, ela é representativa de algo, mas ela não resolve o nosso problema da vida real, né? E nosso problema da vida real hoje é
a questão de escuta, é a questão do diálogo, é a questão de saber que as mulheres trans estão aqui não para serem ajudadas, mas para ensinarem pra gente o que a gente não consegue ver, né, em lutas que são somente fechadas em uma pauta só. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente se encontra em posições semelhantes no mundo, nós somos corpos descartáveis, né, o Brasil é esse país que mais mata pessoas transvestigêneres do mundo, a violência contra mulheres negras segue aumentando, né, e é isso, assim, eu acho que essa interseção, ela já é desde o início da nossa luta, ela é um pressuposto da nossa luta, né, que a gente ande juntas, se observando, observando nossas diferenças, né, mais atentas às pautas umas das outras, né, e caminhando junta como dá. Pois é, mais ou menos isso que a gente estava conversando, né? Somos todos iguais, mas ao mesmo tempo você falou da ignorância. Então, se a gente parar para ver na teoria da coisa, né, como o Criador, como o universo, a humanidade se fez, somos iguais. Mas é justamente o que não ocorre na prática. É E o por que não isso, ocorre na justamente, prática. a necessidade dessas criações. Pois E as é. pessoas falam, mas por que tanta letra? Mas por que a necessidade de se reivindicar Pra mulher trans ou existir, travesti? pra se existir, Para existir pra em um existir. Estado e dialogar com o Estado que não aceita o que a gente precisa dizer. Eu existo para poder ter direito. Porque se a gente não fala o que é, e, por exemplo, eu digo, eu sou mulher trans e eu tenho uma necessidade de fazer uma cirurgia de readequação sexual. Se eu não digo isso para afirmar o Estado, eu não vou conseguir a cirurgia. Não vai, Porque vai ser tido exatamente. como uma aberração, como uma exclusão, como uma... E falando de aberração, a transexualidade foi considerada doença por muito tempo, fez parte do CID, a gente sabe disso, assim como a homossexualidade também foi. Saiu no ano passado, não saiu do CID, mudou apenas, a transexualidade estava lá, do F60 ao 69, estava os transtornos de identidade, e a transexualidade F64, e agora ela sai, quer dizer, há uma mudança e vai para o agrupamento de condições relativas à sexualidade, o que demonstra que a medicina também ainda não sabe o que é transexualidade, porque é o que a gente está tendo na nossa conversa. Mas é por isso que não todas é essas lutas, né, que estão existindo, é por isso que essa data de 28 de junho, né, do orgulho LGBTI, né, e muitos mais que a gente pode ver aí, são importantes, né? É por isso que essa entrevista que a gente está fazendo aqui agora, né, podendo clarear aí a mente das pessoas cada vez mais, mostra esse direito, principalmente, a existir, o direito de existir, o direito de amar, o direito de ser, o direito de estudar, que é o direito, enfim, que é garantido constitucionalmente, né, nos primeiros parágrafos da Constituição, a todos nós, por exemplo, só para falar aqui do Brasil, a todos nós brasileiros. Então, a gente está fazendo o quê? Pisando na Constituição, dizendo que isso não existe, fazendo de conta que isso não existe? Não existe, é isso aqui que a gente está falando, né? Minha querida, muito orgulho de você, né? Orgulho de você ter passado por tudo isso, tanta discriminação, tanta dor, né? Tanto preconceito, e está aí hoje trabalhando não só para você mesmo, mas para tantos outros irmãos, né? Para que sejam respeitados e que tenham direito a tantas coisas. Eu quero terminar essa entrevista perguntando a você quais são os seus sonhos como mulher trans, né, psicóloga, está aí ainda para fazer um doutorado também, que tem somente 27 anos ainda, né? Quais são os seus sonhos, né, como ser humano, além de todas essas lutas que você vem empreendendo? Meus sonhos é, com certeza, construir minha própria família e terminar minha carreira acadêmica, concluir, para ter uma estabilidade, porque a prostituição é algo que eu ainda, de fato, tenho medo de voltar. Acho que de tanto eu ter que ficar nesse ida e volta, eu quero ter estabilidade financeira. Tenho certeza que isso já está fora da sua vida, né? Delicioso. É realmente o que eu quero. Com todas as habilitações que você já tem hoje, com todas as consultorias que você tem tido, né, com o trabalho na defensoria. E assim eu desejo para você, né, que você só cresça cada vez mais e que se realize como um ser humano, principalmente, e que seja muito feliz, que tenha direito a ter sua família, seus filhos, seu marido, né? Amém. Que assim seja para você.
tá? Muito grata por essa entrevista. Obrigada a vocês. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo também, dizer que antes de expulsarem seus filhos dos lares ou discriminar uma pessoa ou de julgar uma mulher trans por se vestir de determinada forma, lembrar que tudo é uma construção e que pode ser desconstruído e de que o futuro do nosso país está na mão da gente, né? A gente que pode fazer acontecer e pensar que futuro a gente quer, lembrar que quando a gente é LGBTfóbico com o outro, isso não é um problema do outro que não atinge a nossa família, muito pelo contrário, atinge, e a gente vê um relato de LGBTfobia, por exemplo, de que bateu ou matou um casal de pessoas que na verdade foram confundidos, era um pai e um filho, ou então uma comissionária de bordo foi espancada porque foi confundida com travesti. Dizer que a LGBTfobia, ela atinge o ser humano e que a gente possa ter mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Grata mais uma vez. Mais amor, por favor. A gente tem que pedir por favor para ter mais amor. Amor. Vamos ter amor. Amor no coração. E eu tenho muito amor no coração por muita gente e quero fazer um agradecimento especial ao meu visagista, cabeleireiro Chico Fernandes, que eu amo muito. Grata por todo o seu apoio todos esses anos aqui na minha vida. E grata também a Marta Paiva, que está aqui vestindo a gente, deixando todo mundo aqui bonito, né, Ariane? Para poder fazer esse programa. E agradeço a todos vocês que têm apoiado o Perfil Opinião. Um beijão, até a semana que vem. Até lá.